Agora, já que estamos falando aqui de incontinência, eu queria saber como é que a pessoa sabe, como é o diagnóstico de incontinência urinária? Como é que vocês fazem isso, que não é um... Bom, quando Porque você geralmente a vai, gente quando você vai liga- urinar, você escolhe a hora de urinar, você sente que está com vontade, escolhe o local, escolhe a hora, vai ao banheiro ou a algum local semelhante e esvazia a sua bexiga. Quando essa perda de urina, essa saída de urina se dá num momento inadequado, Você não controla. você não tem o controle. Por isso que é chamado perda e não urinada. Urinar é quando você faz isso voluntariamente. A perda ocorre quando você não tem o controle sobre isso e você perde urina nos locais e situações mais inadequadas possíveis. Por exemplo, você pode perder durante uma missa, durante um casamento, durante a ida ao shopping center, pode perder no seu carro. Existem casos de pacientes que não têm problema urinário até que chegue ao próprio prédio que mora. A partir do momento que tomam o elevador, a vontade aumenta sobremaneira e pode haver uma perda urinária no próprio trajeto do elevador até a sua casa. Então isso é chamado de bexiga hiperativa. Hiper significa muito ativa, quer dizer, uma atividade elevada. Ela está urinando na hora errada e sem a permissão do cérebro. Certo. Para esse tipo de incontinência, que não é tão comum, existem vários tratamentos. E o Botox hoje é considerado uma opção, não é a primeira opção, mas uma opção que é muito boa, principalmente quem quer fazer esse tratamento para que ele perdure durante um longo tempo, ao invés de tomar um medicamento diariamente, assim, talvez até por anos. Existe uma faixa etária assim que é mais atingida pela incontinência urinária? Existe. Geralmente são mulheres acima dos 50 anos. Por quê? Coincide duas coisas aí. A mulher tem uma uretra muito curta. A mulher tem vários filhos. Pode ser que tenha tido partos normais. Isso faz com que a bexiga desça um pouco mais. Como a uretra é muito curta, ela não tem muita força para segurar a urina. Então, tosse, espirro, caminhada, risada pode levar à perda urinária. Esse é um tipo de incontinência. Nessa faixa etária também há uma queda de hormônio. A mulher sofre a menopausa, que é a última menstruação, e depois entra na fase chamada pós-menopausa. Nessa fase pós-menopausa, pode ocorrer que pela falta de hormônio, a bexiga começa a funcionar mal, ela começa a não ser tão obediente. Isso pode levar, sem dúvida alguma, dentro de um certo tempo, a um quadro de incontinência urinária. Mas por urgência, tem uma vontade de urinar súbita, incontrolável e a perda urinária. Essa é a faixa etária e o sexo mais comum. Mulheres acima de 50 anos. 50. Mas a rigor, pode ter em homem, pode ter em mulher, em qualquer faixa etária, desde o início da vida até o final da vida. Isso também acontece com criança? Pode acontecer e geralmente com criança acontece de uma forma mais particular, que é urinar na cama enquanto dorme, chamado enurese. Então existe esse tipo de disfunção que está ligada também a fatores emocionais, mas tem outros fatores também genéticos incluídos nisso. Então a mulher ela pode passar a vida toda sem ter nenhum problema de incontinência e de repente depois de 50 anos começar a aparecer Pode, esse tipo de problema. e talvez seja o mais comum. Ela pode ter a enurese da infância, quer dizer, urina na cama durante a sua infância. Quando entra na puberdade, cessa tudo. Ao longo dos anos ela vive normalmente, tem os seus próprios filhos e ao entrar no climatério, que é a fase final, que vai culminar com a menopausa, que é a última menstruação e a queda de hormônios, a bexiga pode voltar a funcionar mal e pode ocasionar já a incontinência urinária de urgência. E no caso da incontinência urinária em idosos? Faz efeito esse uso do Botox? Pode fazer. O Botox não deve ser usado em gente jovem, por uma razão simples. O Botox dura de 9 a 12 meses em incontinência urinária. Mas você só pode usar ele durante 4 ou 5 vezes. A partir daí, o próprio corpo fabrica anticorpo e anula o efeito do Botox. Então, é mais plausível que você use em alguém com mais de 50 ou 60 anos, ou em pacientes que tiveram lesão de medula e hoje tem bexiga neurogênica.
e que não têm o controle sobre a urina, sequer sentem que estão perdendo urina. A pergunta relativa a isso leva a gente a raciocinar o seguinte: eu vou escolher o meu paciente de acordo com a faixa etária dele e de acordo com a possibilidade que ele tem para bancar o tratamento. Embora hoje os convênios já tenham a obrigação de pagar. É importante que o paciente